Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja com todas, amém? Vamos começando aí, eu sempre dou um tempinho para a gente descansar um pouco. A nossa classe tem uma certa desvantagem em relação às outras, né? Porque as outras classes vão para a sua sala e tem um tempinho de descansar um pouco a mente, aí eu sempre tento dar um tempo aqui para a gente ter esse mesmo privilégio também. Mas vamos logo iniciando a nossa lição dessa manhã, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Esse é o livro que nós estamos estudando, livro de Eclesiastes. Onde foi que nós paramos mesmo? Quem lembra? Capítulo 3, versículo 15. Perfeito. Então hoje nós vamos ler aí do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 3. Tá bom? Eclesiastes 3, dos versículos 16 até o capítulo 4, versículo 3. Antes de nós lermos o texto, irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação aqui daquilo que nós vimos semana passada. Nós estamos aí numa parte, né, do livro de Eclesiastes, que é o meio, é o bolo do livro, que trata acerca de várias e várias situações difíceis pelas quais nós passamos vivendo nesse mundo. Como diz o autor, como diz Salomão, vivendo debaixo do sol. Então, semana passada nós vimos a primeira dessas adversidades que nós enfrentamos, vivendo então nesse mundo imperfeito. Qual foi mesmo a adversidade? Com que foi que nós lidamos semana passada? O problema do tempo. Lembram disso? Versículos de 1 a 8 fala que há tempo para todo propósito debaixo do sol, não é isso? Para tudo há um tempo determinado. E nós vimos que nós vivemos nesse mundo como escravos do tempo. Um autor chega a dizer que aquela passagem poderia ser intitulada de A Tirania do Tempo. O tempo é um tirano. Nós vivemos nessa vida não fazendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que são as nossas obrigações. Nosso tempo ele é roubado dessa forma. Nós temos um tempo limitado. E nós vimos que nós não nos acostumamos a essa ideia de tempo limitado, porque Deus pôs algo no nosso coração, a eternidade. Lá na segunda parte do texto, Salomão diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que nós não gostamos de ter tempo limitado. A gente queria ter tempo para tudo e tempo sem limite, porque nós fomos criados para a eternidade. Mas como a morte entrou na nossa existência por causa do pecado, o tempo passou a ser um inimigo nosso nessa nossa existência. E nós vimos então que a solução para isso é nós nos rendermos ao Senhor e nos entregarmos ao tempo dele. Entendermos que a nossa vida serve para concretizar o tempo de Deus, o plano de Deus, que não se submete às dificuldades do tempo. Bom, esse foi o tema da semana passada, então. Nós vimos a relação aí entre a vaidade e o tempo. Hoje nós vamos enfrentar um outro tema. Nós vamos ver como Salomão lida com dois assuntos: a injustiça e a opressão. Existe injustiça no mundo, sim ou não? Pouco ou muita? Opressão. Bastante, né? Talvez você até já esteja dizendo, eu sou uma pessoa oprimida. Você vai descobrir como é que Salomão lida com esse tema hoje. Então vamos ler aí, vamos ler todo o texto. É um texto não muito grande hoje. Dos versos 16 até o capítulo 4, versículo 3, vamos ler de maneira alternada, tá bom? Vamos lá. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque eu fizer aos filhos dos homens, fizer aos animais, o mesmo lhes fizer, como morre uma, assim morre o outro. Todos têm o mesmo corpo de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é verdade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o corpo da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os animais para baixo, para a terra. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E ainda todas as obsessões que se fazem debaixo do sol, e as palavras que foram ouvidas, sem que
experientes consolados. Vi a violência na mão dos opressores, sem ter ninguém consolado sobre mim. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns que outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos até aqui. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja abençoando a palavra nessa manhã. Vou pedir à nossa irmã Eunice que possa estar intercedendo ao Senhor nesse instante. Amém. Mas, como eu havia dito agora há pouco, nós vamos olhar para esse texto que nos traz aí o problema da injustiça e da opressão. Antes de nós entrarmos no texto, deixa eu só mencionar que os comentaristas eles não são unânimes com relação à delimitação dessa perícope aqui. Por exemplo, alguns comentaristas acreditam que a partir do capítulo 4, versículo 1, a gente tem outro assunto, que não deve ser confundido com o do capítulo 3. Já outros levam essa passagem até o versículo 6 do capítulo 4. Enfim, cada comentarista vai tratar de uma maneira, mas eu vou usar essa linha de interpretação no sentido de que do versículo 16 até o versículo 3 do próximo capítulo, nós temos aí esse assunto da injustiça e da opressão. Nós conseguimos enxergar Salomão falando sobre esses assuntos em 2 versículos. No versículo 16 do capítulo 3 e no versículo 1 do capítulo 4. No capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar Salomão falando da injustiça. Ele olha para a sociedade do seu tempo e ele percebe que era uma sociedade injusta. Versículo 16 diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Salomão fala de 2 lugares aqui, o lugar do juízo e o lugar da justiça. Comentaristas acreditam que ele está fazendo aqui referência aos tribunais, seriam os lugares de juízo, de julgamento, e ao templo, quando ele fala do lugar da justiça. E se você parar para lembrar, você vai ver que Salomão conhecia esses 2 ambientes. Salomão, além de rei, exercia funções judiciais. Vocês lembram disso, né? Ele julgava o povo. E Salomão se deu conta, ele se deparou com o fato de que nos tribunais havia maldade. Lembram lá do caso de 2 mulheres que foram disputar uma criança? Uma delas, pelo menos, ou melhor, uma delas revelou grande maldade, né? Tentou roubar o filho da outra. Por isso Salomão disse que no lugar da justiça há maldade. E por outro lado, no lugar do juízo e no lugar da justiça, ou seja, o templo, o ambiente religioso, também havia maldade. Foi Salomão quem construiu o templo de Israel. Ele conhecia aquele lugar e ele disse que nesses 2 lugares, nos tribunais e nas igrejas ou no templo, perceba, lugares onde deveria ser encontrada justiça, o que se encontrava na verdade era maldade, praticada pelos juízes e pelos sacerdotes. E se a gente parar para olhar, irmãs, nós vamos perceber que os tribunais e muitas igrejas continuam sendo lugares de injustiça, em muitos casos. Para lembrar alguns exemplos aí, acho que isso é um caso do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Quem não lembra do caso do juiz Lalau? Lembram disso? Eu era criança quando isso aconteceu. Nicolau dos Santos Neto, acho que era o nome dele, né? Primeiro caso de juiz no Brasil condenado por corrupção. O indivíduo desviou dinheiro na construção de um fórum da Justiça do Trabalho, não lembro exatamente aonde. E ficou um caso famoso, o caso do juiz Lalau. No caso das igrejas também, a gente percebe que, em muitos casos, esses lugares que deveriam ser lugar de justiça, também acabam se revelando lugar de maldade. Quem nunca ouviu falar aí de agremiações religiosas e pastores e líderes que, depois de um tempo, é descoberto os seus desvios de dinheiro? Ano passado aconteceu isso, né? Um bispo lá de Goiás, descobriu-se que na construção de uma basílica ele tinha desviado
algo em torno de 10 milhões de reais. Então vejam, Salomão está falando disso, que no lugar do juízo, no lugar do julgamento, havia maldade e no lugar da justiça também. Irmãs, se a gente parar para olhar a nossa sociedade, nós vamos perceber que os fóruns e os tribunais, por mais que sejam nesses lugares onde a gente esperasse encontrar justiça, eles nem sempre são justos. Existe injustiça nesses lugares. Todo mundo aqui é bem crescidinho para saber que quando nós olhamos para os juízes da Suprema Corte, por exemplo, todo mundo sabe que eles não têm as vestes mais alvas do que a neve, né? Há alguns meses atrás, uma desembargadora da Bahia foi processada, creio que está afastada da sua função, por venda de sentenças. Então, no lugar do juízo, às vezes acaba acontecendo injustiça. No ano de 2016, aconteceu um caso bem emblemático sobre esse tema. Eu não sei quantas de vocês ouviram falar do caso do bebê Charlie. Aconteceu na Inglaterra. Esse bebê, ele nasceu lá em Londres, em 4 de agosto de 2016, e ele nasceu com uma doença muito rara, chamada Síndrome de Depressão do DNA Mitocondrial. Olha o nome da doença do menino. Síndrome de Depressão do DNA Mitocondrial. Em outras palavras, ele tinha um problema de saúde muito sério que impedia que suas células se desenvolvessem. Essa doença não tem cura, ela é muito rara, não existe cura descoberta para ela, e ela conduz à morte. A criança que nasce com isso, ela, depois de algumas semanas, ela irá falecer, porque o seu corpo não vai conseguir se desenvolver. Essa criança nasceu, o nome dele era Charlie, ele nasceu em Londres, foi diagnosticado com essa doença e os médicos disseram aos pais que eles só precisavam esperar. A criança ia ficar internada no hospital e que eles esperassem o que iria acontecer, o falecimento. Esse caso ficou muito famoso porque alguns pesquisadores dos Estados Unidos se ofereceram para tentar um tratamento experimental. Um tratamento que ainda não é referendado pela OMS, mas um tratamento experimental que poderia, talvez, levar à cura ou pelo menos ao tratamento desse problema desse menino. E aí começou o problema. Os pais queriam submeter seu filho a esse tratamento. Era a única opção que eles tinham. O menino ia falecer de toda forma. Só que o hospital, a equipe médica do hospital discordou daquela decisão dos pais. O médico não deu alta à criança e aí começou uma batalha judicial. Os pais entraram com ação na Inglaterra para tentar conseguir o direito de levar o seu filho aos Estados Unidos para tratá-lo. Eles perderam, recorreram, esse caso foi parar aí na ONU, ficou muito famoso. E no final das contas, a justiça da Inglaterra não concedeu aos pais o que eles entendiam ser o direito de tentar lutar pela vida dos seus filhos, e o bebê Charlie morreu sem a possibilidade de tentar o tratamento experimental. A fundamentação dos juízes era simplesmente que não havia comprovação de que aquele tratamento poderia dar resultado. Mas veja, ele já estava condenado a falecer. Se houvesse um outro tratamento que esse sim tivesse provas de eficácia, faria sentido. Mas era direito dos pais, eu pelo menos penso assim, tentar lutar com o que restava pela vida dos filhos. No entanto, vejam, os juízes, onde havia lugar de juízo, julgamento, eles acabaram tomando uma decisão injusta e condenaram aquele bebê a morrer no hospital. Só para vocês terem uma ideia, os pais tiveram, inclusive, que entrar na justiça para conseguir o direito de que a criança morresse em casa. Porque a equipe médica estava decidida a manter aquela criança no hospital e morrer internada no hospital. Os juízes são sempre justos? Não. Os religiosos também nem sempre são justos. Eu trouxe um outro exemplo aqui, acho que talvez mais pessoas vão lembrar. Quem lembra aí do caso da grande discussão hermenêutica entre as palavras adultera e adúltera? Alguém sabe do que eu estou falando? Houve um caso de um pastor, acho que isso faz uns 10 anos no Brasil, que fez uma interpretação errada de Oséias, capítulo 3, versículo 1. É aquele texto em que Deus ordena a Oséias que tomasse uma mulher, uma prostituta, e se casasse com ela. O texto diz assim, Deus diz a Oséias, você vai tomar uma mulher amada de seu amigo e adúltera, e vai e casa com ela. O pastor dessa igreja, uma igreja simples, um pastor sem muita formação, foi ler o texto e esqueceu de considerar o acento que a palavra adúltera tem. Logo ele leu adultera. Então o texto ficou, vai, toma a mulher amiga de teu amigo e adultera. Já sabe onde é que vai dar isso, né? Foi que ele entendeu quem são as mulheres amigas de seu amigo? As membros
porque a palavra membro não tem feminino, são os membros da igreja. O que foi que ele fez? Ensinou na igreja que Deus estava revelando a ele que ele deveria ter relações com as mulheres da igreja. Algumas pessoas saíram da igreja, obviamente, mas muitas ficaram. E muitos maridos aceitaram isso, viu? Pasmem. E o camarada concretizou ali o que seria a sua revelação. A equipe do Fantástico foi entrevistar esse pastor. E aí ele mostrou o texto no qual ele fundamentou esse seu entendimento. E o jornalista disse, pastor, mas não é adúltera, não? Olha o assento aqui. Entrega a Bíblia para ele, está filmado, e ele fica lá uns 5 minutos olhando para o texto e confuso. Isso foi para a televisão, foi para a rede nacional. Veja um constrangimento. Mas por que eu estou contando esse caso? Porque o texto diz que no lugar onde deveria haver justiça, onde a justiça deveria ser ensinada, muitas vezes se ensina o erro. Nós continuamos a viver num mundo assim, onde há decisões injustas, onde os tribunais se corrompem e onde até mesmo os homens ditos de Deus, muitos deles, não todos, ensinam a maldade. Então esse é o primeiro problema que Salomão enfrenta, o problema da injustiça. Já no capítulo 4, versículo 1 do nosso texto, nós vamos encontrar Salomão falando de um outro tema, da opressão. Enquanto no capítulo 3, verso 16, nós encontramos Salomão falando do direito torcido, ou seja, da lei mal interpretada, da injustiça, já no capítulo 4, versículo 1, nós vamos encontrar o tema da opressão. Opressão é diferente de injustiça. Injustiça é a quebra da lei, é você fazer algo a que você não tem direito. Já a opressão é você abusar do direito. Oprime aquele que tem um direito, porém o abusa dele, porém usa esse direito para oprimir o mais fraco. Capítulo 4, versículo 1, Salomão diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ele fala aqui da opressão. Salomão olha para a sua sociedade, a sociedade do seu tempo, e percebe que havia muitas pessoas fortes que oprimiam os mais fracos. Perceba aí, no comecinho do versículo 1, que ele fala de todas as opressões. Salomão dá a entender que existem, portanto, muitas formas de opressão no mundo. O homem encontra muitas formas diferentes de oprimir o mais fraco. E o Antigo Testamento, a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, fala sobre várias formas de opressão. Eu listei algumas aqui só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, nós encontramos textos em que Deus fala contra a opressão exercida pelo rei. Provérbios capítulo 28, versículo 16. O rei, ou governante, não deve oprimir o seu povo. Quando é que o governante oprime o povo? Segundo a Bíblia, quando ele cobra muitos impostos. Os brasileiros são oprimidos, vocês acham? Ou vocês acham que a gente paga pouco imposto? Nós somos oprimidos pelo rei, nesse caso. A Bíblia fala também da opressão exercida pelo Senhor. Deuteronômio 24, versículo 14. O Senhor aqui é o patrão. O Senhor é o contrário de empregado. Existem patrões que oprimem seus empregados? Sim, né? Vejam, que é o abuso de um direito. O contrato de trabalho é uma troca de riquezas. O patrão tem o capital, tem o dinheiro, e ele se compromete a entregar aquele capital, aquele dinheiro ao empregado. O empregado, por sua vez, tem a força de trabalho. Esse é o bem do qual ele dispõe, a sua força de trabalho, suas horas. E ele se dispõe a, em troca desse dinheiro, entregar a sua força de trabalho. As duas partes dão alguma coisa e recebem alguma coisa. Mas muitas vezes os senhores, os patrões, isso acontecia já no Antigo Testamento, se aproveitavam do fato de que o empregado precisa daquele emprego, isso acontece até hoje, e aí o indivíduo faz o quê? Ele abusa desse direito. O que é que ele faz? Porque o empregado precisa daquele trabalho, precisa se sustentar, o indivíduo vai lá e suga até a última gota de sangue do indivíduo. A gente conhece ou não conhece casos assim? O indivíduo não tem férias, nunca tem folga, não tem horário de almoço, a jornada de trabalho é mais do que exaustiva, o camarada tem o seu tempo com a família roubado. Essa é a opressão que é exercida pelo patrão, em muitos casos, pelo senhor. Um parêntese aqui, irmãs, nós que somos crentes aqui em São Bento do Una, precisamos nos levantar contra isso, profeticamente.
A nossa cidade sofre com isso. E é algo a respeito do qual nós precisamos falar quando nós tratamos dessa ética do trabalho. Então a Bíblia fala sobre a opressão do Senhor, a opressão do rico, Amós capítulo 4, versículo 1. Os ricos, em muitos momentos, também oprimem os pobres. A gente sabe ou não sabe de casos de pessoas que se aproveitam de alguém que está em necessidade para emprestar dinheiro a juros exorbitantes? É o famoso agiota. Isso é um caso de opressão do rico, daquele que tem dinheiro, contra aquele que está necessitado de dinheiro, contra o pobre. Então, a opressão do rico, a opressão do burocrata, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. A Bíblia fala da opressão do pobre contra outro pobre, por incrível que pareça, Provérbios capítulo 28, versículo 3. A Bíblia fala da opressão contra o órfão e a viúva. Quando a gente estudou o livro de Ruth, nós aprendemos que os órfãos e as viúvas tinham direitos, né? Eles deveriam, a eles deveria ser dada aquela parte da colheita que caía no chão, né? O dono da terra não deveria colher aquelas espigas que caíam. Mas nem todos os patrões cumpriam com isso. E essa era uma forma de opressão contra o órfão e a viúva. A Bíblia fala da opressão do credor de uma dívida. Jesus falou sobre essa opressão. Lembra daquele texto lá quando Jesus diz: quem quiser tirar a tua túnica, deixa levar também a capa. Lembram desse texto? Quem quiser levar a capa, deixa levar também a túnica. Por que é que Jesus falou disso? A lei de Israel, Êxodo capítulo 24, se eu não estiver enganado, dizia que a túnica, a capa interior era impenhorável. Você poderia tomar tudo do devedor, menos a sua capa. Porque a capa era aquilo que as pessoas usavam para se proteger do frio à noite. Especialmente aquelas pessoas que não tinham casa para se abrigar. É mais ou menos o que acontece hoje. O bem de família, a casa que você mora é impenhorável. Você pode dever quanto for ao banco. O banco não pode tomar a casa que você vive. Por quê? Porque isso é considerado algo desumano. Tomar a casa em que a pessoa mora por causa de uma dívida. Isso é uma forma de opressão. No tempo de Jesus Cristo era a capa, era impenhorável. Mas Jesus disse: se alguém quiser tomar a tua capa, deixa levar também a túnica. Ou seja, haviam pessoas que por causa da ganância queriam tomar até mesmo a capa do pobre. Então os pobres também sofrem a opressão do credor. A Bíblia fala da opressão dos pesos e das medidas, Oséias capítulo 12, versículo 7. É aquele caso da pessoa que muda o peso e a medida para oprimir o consumidor pensa que está comprando 1 quilo, mas está levando 900 gramas, isso é uma forma de opressão. E a Bíblia fala também da opressão pelo corretor, Miqueias capítulo 2, versículo 2. Vejam que as formas de opressão que existem no mundo são muitas e variadas. Por exemplo, existe uma outra forma de opressão que eu não citei aqui, mas que a gente poderia mencionar aqui. A opressão do homem contra a mulher, em muitos casos. Isso existe. A gente sabe que o movimento feminista potencializa isso e também quer enxergar a opressão em tudo, mas a gente sabe que isso existe. A Bíblia deu um direito ao homem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua casa, ele é o líder, mas por causa do pecado, o que é que muitos homens fazem? Abusam desse direito. E o que deveria ser liderança acaba se tornando opressão. Então o indivíduo, porque é o homem, se acha no direito de bater, de humilhar, de fazer, enfim, a gente sabe o que acontece. Todas essas são formas de opressão. Irmãs, nós vivemos num mundo em que continua existindo opressão. Assim como Salomão olhou para o mundo da sua época e viu injustiça, viu opressão, nós continuamos a viver num mundo assim. Continuamos a viver num mundo de injustiça e de opressão. E não tem como mudar essa realidade, irmãos. É por isso que vejam o que Salomão vai dizer nos versículos 2 e 3 do capítulo 4. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Salomão olha para esse mundo cheio de injustiça, cheio de opressão, cheio de coisas erradas, valores invertidos, e ele chega a se desesperar da vida. Ele diz, olha, para viver num mundo desse, melhor está quem já partiu desse mundo. E melhor ainda é quem ainda nem chegou nele. Por exemplo, a criancinha ali que está no ventre de Emanuele, na concepção de Salomão, é a pessoa mais feliz dentre todos nós aqui. Porque ainda não viu a maldade que é feita no mundo. Salomão chega à conclusão de que viver num mundo assim, irmãos, um mundo de opressão e de injustiça, é terrível.
Dá vontade de não viver, dá vontade de sair desse mundo. Quando você assiste o jornal, quando termina o jornal, como é que você está se sentindo? Bem ou mal? Dá ou não dá vontade de criar um mundo? Me leva para Marte aí, pelo amor de Deus, para eu morar lá. Dá ou não dá vontade de fazer isso? Pois é, em geral a gente passa para outra coisa porque não dá. A gente tem muita maldade. Ontem mesmo uma pessoa me dizia que uma pessoa aqui em São Bento foi assaltada esses dias e não satisfeitos em levar a moto do indivíduo, atiraram nele. A gente sabe de casos em que isso acontece. A gente vive num mundo em que há injustiça e opressão. E o pior, irmãos, é que não tem como deixar esse mundo livre da injustiça nem da opressão. Todas as tentativas que a gente faz de tentar diminuir a injustiça, a opressão no mundo, elas são imperfeitas. Quer ver um exemplo? Em 2019, o governo federal enviou para o Congresso Nacional um projeto chamado de Projeto Pacote Anticrime. Lembram disso? Eram 10 medidas que visavam dificultar a vida dos criminosos. Quando chegou no Congresso Nacional, começou a haver as emendas e o que foi que saiu de lá? 10 medidas que facilitavam o crime. Lembram disso? Isso aconteceu há 2 anos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Vejam, Operação Lava Jato, por exemplo. Quantas vezes já não tentaram acabar com ela? Aliás, até um dia desse aí disseram que terminaram. Porque todas as tentativas que a gente faz aqui de tentar acabar com a injustiça e com a opressão são imperfeitas. E isso nos leva, irmãs, vivendo num mundo assim, a desgostar desse mundo. Esse mundo está errado. Tem alguma coisa muito errada com o mundo. Irmãs, antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma ponderação aqui. O sentimento que Salomão tem aqui, ele é um sentimento justo e que deve ser alimentado por nós. Veja, nós devemos ter desgosto por causa da injustiça. Nós devemos ter decepção por causa das coisas erradas do mundo. Eu tenho a impressão de que, por causa do estado em que o mundo está, a gente está se acostumando muito com as coisas. Nós vemos as coisas erradas e nós dizemos, é assim mesmo. Mas não deve ser assim. Nós devemos ter a mesma atitude, pelo menos em parte, de Salomão, de se revoltar diante do que há de errado no mundo. Abra sua Bíblia rapidinho aí em Efésios capítulo 5, versículo 11. Quem achar esse texto pode ler. Efésios 5, 11. Paulo disse que nós não devemos nos tornar cúmplices das obras do mal, mas, pelo contrário, devemos reprovar. A nossa atitude, irmãs, não deve ser de timidez, de omissão diante da injustiça. Você deve denunciar a injustiça com sabedoria, em amor, mas Paulo diz, vocês devem reprovar as obras do mal. Salomão está revoltado, voltando agora para o texto de Eclesiastes, ele está revoltado, ele está descontente com a injustiça, com a opressão que acontece no mundo. O problema é que ele é levado ao desespero. E aqui é que está o pulo do gato. Nós devemos, irmãs, nos revoltar contra a injustiça. Mas nós devemos estar atentos ao fato de que se nós buscarmos nesse mundo aqui soluções para a injustiça, para a opressão, a gente vai chegar à mesma conclusão de Salomão. Você vai lutar contra a injustiça, vai lutar contra a opressão, mas você vai perceber que ela nunca termina. Sempre aparece de novo. E se você não tomar cuidado, você vai chegar à mesma conclusão de Salomão. Você vai desistir de viver. Há muitas pessoas que infelizmente têm sucumbido a isso, irmãs. Elas percebem o estado cada vez mais podre do mundo e elas acabam perdendo a alegria de Deus também. Elas acabam perdendo a alegria no Senhor, porque focam os seus olhos apenas nas injustiças e na opressão. Repito, nós devemos nos revoltar e é natural que nós nos revoltemos contra a opressão. O próprio livro de Eclesiastes vai dizer que Deus criou o homem reto. Deus nos fez retos. Ele nos fez justos. É por isso que a gente não se acostuma com a opressão. A gente não se acostuma com a injustiça. Mesmo nas coisas menores. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai a um restaurante, quando a gente vai a algum lugar público e encontra uma criança rebelde, ciscando no chão, batendo na cara da mãe, qual é o sentimento que vem à nossa mente? O que é que você tem vontade de fazer? Não minta. Você tem vontade lá de assumir o papel do pai e da mãe, né? Por que nós temos esse tipo de sentimento? Porque nós não nos acostumamos com a injustiça. Quando você vê uma criança responder o pai, responder a mãe, bater no pai, bater na mãe, isso é uma injustiça.
Isso é uma inversão de valores, você se revolta contra isso. No entanto, esse mundo não vai deixar de ser injusto e de ser opressor. Vai continuar a existir isso, Vilma? Perfeito, Sermão do Monte, né? Ok. Então vejam, essa é a primeira parte do estudo, tá certo? Salomão percebe que nós vivemos num mundo de injustiça, de opressão, e essa injustiça e essa opressão conduzem ao desespero, conduzem a nós queremos até mesmo sair dessa vida. Pergunta é, e essa é a segunda parte da nossa reflexão nessa manhã, como é que nós agimos? Como é que nós vivemos em um mundo injusto e onde existe crueldade? É o que Salomão vai tentar responder entre os versículos 17 a 22 do nosso texto, tá certo? E eu vou passar então para essa segunda parte, onde nós vamos perceber o que Salomão vai dizer e vamos tirar algumas lições. Começando pelo versículo 17, Salomão já olhou para a injustiça, para a opressão, e ele diz o seguinte: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Perceba uma coisa aqui, Salomão usa uma expressão que a gente já conhece. Há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Não é isso que é dito no versículo 1 do capítulo 3? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão praticamente repete aí o que ele disse no versículo 1. Semana passada nós vimos que Deus permite que haja tempo para tudo. Por exemplo, nós vimos que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de rir e de chorar, de construir e de derribar. Salomão pega aquilo que ele já havia dito e ele faz a seguinte conclusão: se Deus permite que haja tempo para tudo, se ele agora está permitindo que seja o tempo da injustiça e da opressão, é porque um dia ele vai determinar o tempo da justiça, o tempo do castigo. Perceberam qual é o raciocínio aí? Se agora existe tempo para a injustiça, é porque um dia haverá tempo para a justiça. Deus irá julgar tanto o justo como o perverso. Adiante a sua Bíblia um pouquinho aí, vá para o capítulo 12, versículo 14, você vai ver que Salomão vai repetir essa sua certeza no último versículo do nosso livro. Capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a primeira coisa na qual Salomão descansa, ou tenta descansar. Ele vê que o mundo é injusto, é opressor, e ele diz, Deus vai julgar, Deus vai castigar. A gente sabe que Deus vai fazer isso. A Bíblia afirma isso de maneira categórica, o Novo Testamento reforça isso. Nós sabemos, irmãs, que Deus vai castigar toda a opressão, toda a injustiça. Quando? Quando Cristo voltar. Na eternidade, Deus vai julgar, Deus vai acertar as contas. Mas já percebeu como, mesmo nós sabendo que Deus um dia vai julgar a humanidade, mesmo assim a gente ainda se incomoda com o fato de que há injustiça no mundo? Abra sua Bíblia rapidinho aí, em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Eu vou tentar ilustrar o que eu estou dizendo aqui para ver se nós conseguimos perceber o que Salomão está nos mostrando. Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Preste atenção agora. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem está falando aqui são os mártires, são os santos, são os que foram mortos por causa do nome de Cristo. Veja, eles sabem que um dia eles vão ser vingados, mas mesmo assim o que é que eles dizem? Até quando, ó soberano Senhor, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? Percebeu do que é que Salomão está falando aqui, comparando com esse texto? Nós sabemos que um dia Deus vai castigar a injustiça e a opressão, quando Cristo voltar, na eternidade.
Mas mesmo assim nós temos o desejo natural de que justiça seja feita aqui e agora. Já percebeu como alguns ditados populares que nós temos na nossa cultura refletem isso? Por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. É um desejo que o homem tem, de que a injustiça que seja feita aqui na terra seja paga aqui na terra. É por isso que nós temos polícia, cadeias, juízes, porque nós não nos contentamos com a ideia de que um dia vai haver julgamento na eternidade. A gente quer que a justiça seja feita agora. E aí é que nós entramos no problema que Salomão enfrenta aqui. Se Deus é justo, e perceba que no versículo 14 do nosso texto, Salomão disse que Deus está fazendo um plano perfeito. Se Deus é justo, se Ele tem um plano perfeito, por que Deus não castiga agora a injustiça? Por que Deus permite que pessoas injustas, mas passem por essa vida e não recebam castigo aqui? Sendo muito sincero, irmãs, a gente queria mesmo é que Deus castigasse as pessoas aqui, na nossa frente, para a gente ver, as pessoas que praticam o mal. A gente queria que isso acontecesse agora. Lembram lá de Tiago e João, filhos do trovão, quando Jesus é rejeitado pelos samaritanos, foi que eles disseram: Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu sobre esse povo? Eles queriam que os samaritanos fossem julgados naquela hora. Nós queremos que os ímpios sejam julgados agora. Mas muitas vezes Deus posterga, Deus adia o seu julgamento e nós temos dificuldade de lidar com isso. O fato, irmãos, é que muitas pessoas que vivem de maneira injusta e opressora prosperam nesse mundo. E parece que Deus não faz nada. É ou não é? Quer ver um exemplo? Acho que faz 1 ou 2 anos, o fundador da revista Playboy, todo mundo sabe do que se trata, faleceu. Morreu por causas naturais, ao que eu sei, bem velho e rico. Veja, dedicou a sua vida toda a expor a nudez das pessoas. Isso é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Vá pesquisar depois sobre a vida dessas pessoas que posam nessas revistas. Atores pornôs, por exemplo. Vá ver depois os problemas que eles têm com drogas e suicídio. A taxa de suicídio entre as pessoas que participam da indústria pornográfica é altíssima. Esse homem, o fundador da Playboy, fez fortuna em cima da degradação moral das pessoas. Morreu velho, rico, muito bem, obrigado. Parece ou não parece que o mundo é injusto quando a gente olha para isso? A gente queria que acontecesse o quê? Que ainda em vida ele sofresse as consequências do que ele fez. É com esse problema que Salomão está lidando aqui. Eu estou me fazendo entender nisso que eu estou dizendo? Oi. Isso. A gente não se contenta só com a justiça, a gente quer ser cruel. Tem isso, tem a história de Lameque, né? De recompensar quem pisou no seu pé, matando, né? Lameque fez isso, né? Juros e correção monetária, isso, exatamente. Entre os versículos 18 e 21, Salomão vai nos dar aqui 3 castigos que Deus dá aos ímpios. Nós vamos ver que, de fato, Deus disciplina os que vivem de maneira errada nesse mundo. De 3 formas. Nós vamos ver que essas formas são castigos de Deus, mas eles não são castigos perfeitos. Eles não são castigos suficientes. Salomão vai encontrar essa insuficiência dessas disciplinas de Deus. E por último, no versículo 22, vai nos dizer então o que é que nós devemos fazer diante de tudo isso. Versículo 18. Salomão diz assim: Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. O que é que Salomão está tentando responder aqui? Perceba que ele começa dizendo assim, é por causa disso e daquilo outro. Ele está tentando responder uma pergunta. Que pergunta é essa? Salomão está tentando responder, por que Deus não castiga agora? Por que Deus não manda fogo do céu agora sobre quem o está desobedecendo? A primeira resposta que ele dá é, Deus quer provar os homens. Deus quer provar os perversos, para que eles vejam em si mesmos que são como os animais. O que Salomão está dizendo é que Deus permite que a injustiça passe, entre aspas, desapercebida no mundo, sem castigo aparente,
para ver se o homem percebe que ele age como se fosse um animal. Para que o homem perceba que ele age de uma maneira distinta como Deus o criou para agir. Veja que Salomão faz uma comparação aqui entre os homens e os animais. É claro que nós sabemos que o homem é diferente do animal, mas a comparação aqui é uma comparação moral. Os animais não têm moral. Os animais não têm ética. Inclusive, a gente percebe que muitas vezes o pessoal do ativismo LGBT tenta usar como argumento o reino animal para justificar o homossexualismo. A gente já viu, você já deve ter visto alguma ocasião dessa, né? Alguém dizer, mas até no reino animal existe homossexualismo. E existe, de fato, entre os chimpanzés lá e tal. Mas veja que isso não é parâmetro. Se a gente for usar o comportamento animal como parâmetro, os animais praticam aborto, infanticídio, não é isso? Homicídio. O macho alfa expulsa, às vezes mata os próprios filhotes para não ser... Os leões fazem isso, né? Eles matam os próprios filhos para depois não serem depostos por eles, em muitos casos. O reino animal não é padrão de comportamento para os seres humanos. Mas Salomão diz aqui que muitas vezes os seres humanos se assemelham aos animais, agindo de maneira antiética. Os injustos e os opressores a respeito dos quais Salomão falou, fazem isso. E a gente vê isso acontecer, irmãos. Veja só, a atitude que algumas pessoas, por exemplo, têm em relação à questão do aborto. Como é que nós vemos as pessoas, principalmente o pessoal do ativismo feminista, se referir ao feto? Bola de carne, não é assim? Coisa. Isso é ou não é tratar como menos do que um animal? Salomão fala disso. Deus permite que certas coisas horríveis como essa passem sem castigo aparente para ver se o homem percebe que ele se assemelha a animais. Para ver se o homem percebe que ele se corrompeu em relação ao propósito original de Deus. Quer ver um texto em que Paulo trabalha isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 12 a 32. Aliás, a gente vai ler só uma parte. Mas veja aí, Romanos capítulo 1, de 18, a 32. A partir do 22, para ficar melhor. Romanos 1, a partir do 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja agora, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Continua, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. 28 agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Continua o texto. Paulo está falando aqui dos gentios que não conhecem a Deus e pecam contra o Senhor, fazem falsos deuses. Como é que Deus castiga esses homens? Simplesmente os entregando à sua própria carne. Deus não manda fogo do céu, não é? Deus não se revela num anjo terrível que traz a espada do céu, não. Ele simplesmente entrega os homens à sua própria concupiscência. É nesse texto que Paulo vai falar da questão da corrupção da carne, quando a mulher deixa o uso natural do homem e o homem deixa o uso natural da mulher e cometem torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Às vezes Deus castiga o mal entregando à humanidade a sua própria maldade. Ele permite. Muito importante ter frisado isso. Isso não faz de Deus participante no pecado. Eu sei que é um problema moral complexo, profundo, mas a atuação de Deus é tão somente omissiva. Ele entrega o homem ao seu pecado. Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Deus não induz o homem a pecar. Deus é santo. Mas ele entrega o homem à sua própria imundícia em muitos casos. Eu não tenho dúvida de que a nossa sociedade está nessa categoria aqui em relação ao tratamento de Deus. Deus entregou muita coisa à sua própria maldade. Essa é uma primeira forma como Deus castiga o homem. O abandono moral de Deus, Deus retirar o pé do freio e deixar a humanidade correr como ela quer, isso já é uma forma de castigo. Salomão faz referência a essa atitude que Deus toma no versículo 18. Volte agora para Eclesiastes. Então essa é uma primeira forma de castigo de Deus, o abandono moral. Mas veja que ele não é um castigo perfeito.
Deus abandona muitos homens, entrega à concupiscência para ver se eles percebem, para ver se eles se arrependem, mas nós sabemos de muitas pessoas que não estão nem aí para Deus. Vivem uma vida de pecado, Deus dá os avisos, os pregadores estão na terra, mas eles vivem uma vida inteira nem aí para Deus. Em relação a essas pessoas, como é que Deus castiga se eles não ouvem a advertência de Deus? Salomão vai tentar responder isso nos versículos 19 e 20, quando ele vai nos dar uma nova forma de castigo de Deus, que é a morte. Deus castiga o pecado, permitindo que os homens morram. Versículos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Mais uma vez, Salomão está comparando homens e animais. E mais uma vez, eles são semelhantes em um aspecto. Eles morrem. O animal volta ao pó, o homem volta ao pó. Nota de rodapé, cuidado com o versículo 20. Ele diz aí que eles vão para o mesmo lugar. Talvez você esteja com um alerta ligado aí, dizendo, não, Salomão errou aqui. Os homens não vão para o mesmo lugar dos animais. Mas Salomão está falando do ponto de vista de quem está na terra, debaixo do céu. Eles vão para o mesmo lugar, ou seja, para o reino dos mortos. Para o lugar dos mortos. Não pense aí que os animais vão para o céu, porque Salomão está dizendo isso, nem que, enfim, que os animais têm alma por causa do que Salomão disse aqui. O que ele está dizendo é que os dois, homens e animais, morrem. E morrem por causa do pecado. Paulo diz, esse é um texto muito conhecido, que o salário do pecado é a morte. A morte é a retribuição, o castigo que Deus deu ao ser humano por causa do pecado. E Deus disciplina os homens dessa forma. Eu acabei de falar do criador da revista Playboy, ele viveu uma vida de pecado, mas morreu. Recebeu a punição do pecado. Deus não deixou o seu pecado, a sua vida de pecado, impune. A morte é a punição pelo pecado. Uma vez eu li um texto de um pastor escrevendo, se eu não estiver enganado, ele foi pastorear num determinado local da Europa. Ele chegou naquele lugar para plantar uma igreja e ficou impressionado com o desenvolvimento da cidade. A cidade não tinha lixo, desenvolvida, tudo funcionava, as pessoas educadas, não tem homicídio. O meu irmão passou um ano em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos. Ele ia para a igreja e eles iam para o ensaio do grupo de louvor e voltavam a pé 1h da manhã, 2h da manhã, sem medo nenhum. A cidade não tinha homicídios há 44 anos, a cidade que ele morava. Parece São Bento, né? Então o pastor chegou naquela cidade e dizia, essa cidade é perfeita. Até o dia em que ele foi para o cemitério. E aí ele viu que naquela cidade pessoas morriam. Se as pessoas morriam naquela cidade é porque havia pecado na cidade. Não houvesse pecado, não haveria morte. Toda morte é um lembrete que Deus dá ao homem da dívida de pecado que ele tem para com Deus. A morte é um castigo dado por Deus ao homem por causa do seu pecado. Mas até mesmo a morte, irmãs, não é nem sempre um castigo perfeito, da nossa perspectiva. Deixa eu dar um exemplo, vocês vão entender. Quando eu trabalhei em Garanhuns, vocês sabem que eu trabalho no Poder Judiciário, no Fórum. Quando eu trabalhei em Garanhuns, na primeira vara criminal lá, houve um processo, vou falar sem dar muitos detalhes, de um médico, de um psiquiatra lá de Garanhuns, que foi processado por abuso sexual. Ele ministrava medicamentos alucinógenos para as pacientes e praticava hipnose, não é mentira, ele realmente fazia, isso existe e ele fazia, e se aproveitava da inconsciência das pacientes para abusar delas. Ele veio a ser processado anos depois disso. As vítimas levando isso, as 3 que foram ouvidas, em silêncio, escondiam da família, inclusive. Vocês imaginam o sofrimento, né? Que isso traz. No entanto, esse psiquiatra era muito velho, ele era muito idoso. O processo demorou, enfim. Ele chegou a receber um decreto de prisão domiciliar, era muito idoso, não podia ir para um presídio, obviamente. Depois de muito tempo, a sentença saiu. Sentença grande, tinha mais de 30 páginas. A juíza, na época, demorou, acho que mais de uma semana para fazer. Condenou.
As provas eram incontestáveis. Condenado, 60 e tantos anos de prisão. Sentença publicada. 2 semanas depois, o indivíduo morreu. Nesse caso, a morte causa em nós um sentimento de justiça ou de impunidade? Impunidade. Estão percebendo? É o castigo pelo pecado, inclusive esses que ele cometeu. Mas nós queríamos mesmo é que ele pagasse aqui. A morte para ele foi até mesmo um escape. Estão percebendo do que é que Salomão está falando? A morte é um castigo por causa do pecado? Mas é perfeito? Da nossa perspectiva, nem sempre. Há muitos ímpios que querem morrer, querem sair dessa vida de dores. Podem até ver a morte como uma libertação das doenças. Perceberam? Entenderam o que eu estou dizendo? A morte é um castigo? Mas ainda não representa para nós a justiça perfeita. Nem sempre. Então Salomão continua a sua busca. Como é que Deus castiga a injustiça no mundo? Através de abandonar o homem moralmente, versículo 18. Através da morte, versos 19 e 20. Por último, julgando as almas. É o que Salomão diz no versículo 21. Veja aí, capítulo 3, versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Salomão diz que o fôlego de vida, ou seja, a alma, lembre-se que fôlego de vida foi aquilo que Deus soprou na narina de Adão, lembram disso? A alma dele, o seu espírito. Salomão diz que o espírito do homem vai para cima, enquanto que o do animal para a terra. Ele vinha comparando homens e animais, mas agora ele traz uma diferença. O que ele está dizendo é que os animais, depois que morrem, acabou. O animal não tem alma. Depois que o animal morre, tchau. Acabou a existência dele. Já o homem não. Depois que ele morre, a sua alma sobe para Deus. Atenção com esse versículo. Salomão não está dizendo que todos os seres humanos vão para o céu. Vão para a presença de Deus, no sentido de irem para o céu. Ele não era universalista. A ideia de subir para Deus é a ideia de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos os homens, quando morrem, comparecem diante de Deus em suas almas e são julgados. Nós somos presbiterianos e nós acreditamos que quando nós morremos, nós não ficamos em um sono da alma. Quem crê nisso são os adventistas. Nós acreditamos que os justos, quando morrem, já vão para o céu, sem o corpo, em suas almas. E os ímpios já são julgados. Já começam a sofrer o tormento do inferno, no entanto, também aguardando a ressurreição do corpo. Eles comparecem diante de Deus para serem julgados. Essa é uma forma de castigo. Depois que o ímpio morre, ele não vai para uma colônia de férias, não, certo? Ele não vai para um resort em Cabo de Santo Agostinho. Ele comparece diante de Deus para prestar contas de seus atos. Isso é uma forma de castigo, sim ou não? Mas é um castigo perfeito? Ainda não. Por causa do que Salomão diz no comecinho. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Versículo difícil, mas o que Salomão está dizendo mais ou menos é o seguinte. Eu sei que Deus julga. Eu sei que o ímpio, quando morre, presta contas com Deus. Mas eu não vejo isso. Quem está debaixo do sol não tem como acessar esse julgamento. Por isso que ele diz, quem sabe? Não é que ele tem dúvidas, mas ele diz que quem está na terra não consegue acessar esse julgamento. Veja mais uma vez o que Salomão disse no capítulo 4, verso 1, finalzinho. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Há muitas pessoas que passam pela terra oprimindo, morrem, comparecem diante de Deus, são julgados. Mas as vítimas que foram oprimidas na terra continuam sem reparação. Continuam sem vindicação pública da sua honra. Quer ver um exemplo? Em 2005, completou 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Eu lembro que em 2005, o governo da Alemanha pediu desculpas ao mundo, depois de 60 anos, pelos campos de concentração. O mais conhecido deles em Auschwitz, né? Agora pergunta, as vítimas tiveram tempo de ver esse pedido de desculpa? Os filhos das vítimas provavelmente também não. 60 anos depois, é disso que Salomão está falando.
O ímpio comparece diante de Deus, mas ele deixa muitas vezes uma vítima na terra que ainda aguarda por reparação. Nesse sentido, o julgamento de Deus é uma vingança, mas ainda não é uma reparação perfeita. Percebam, irmãos, eu não estou dizendo que as obras de Deus são imperfeitas. Eu estou dizendo que, nesse tempo, debaixo do sol, a gente não consegue ter justiça perfeita. Nem através da justiça comum, essa aqui não consegue dar justiça perfeita mesmo. Tá? A gente sabe disso. As pessoas cometem crimes horríveis, algum tempo depois, você as encontra por aí. A morte nem sempre é uma reparação perfeita. O próprio julgamento de Deus ainda deixa vítimas aqui, e nós seguimos nesse mundo buscando justiça e sem encontrar. Pode falar. Perfeito, exatamente. Até aqui tudo claro? Salomão busca por justiça no mundo, não a encontra. O que é que se faz então diante disso? Faz-se o que Salomão recomenda no versículo 22. E aí aqui a gente termina. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A gente já viu Salomão dizer isso algumas vezes, né? O melhor que você faz é aproveitar desse mundo. Salomão está dizendo, olha, você vive num mundo injusto, aceite isso e receba o que esse mundo tem de bom. As poucas justiças que esse mundo dá, receba-as, porque o mundo não consegue dar muito mais do que isso. E o conselho que Salomão dá no finalzinho do versículo 22, ele é particularmente interessante. Salomão pergunta, quem fará voltar para ver o que será depois dele? Salomão está dizendo, quem é que vai poder fazer você voltar depois da morte para ver o que vai acontecer? Às vezes, irmãs, a gente quer que haja justiça no mundo, mas algumas coisas, Deus só vai promover justiça muito depois do nosso tempo. Esteja preparado para isso, viu? Você pode ter sofrido alguma injustiça na vida e é possível que os ofensores só reconheçam isso depois que você já tenha partido. Depois que você já morreu. Há muitos e muitos casos desse. De pessoas que erraram, cometeram injustiças e só reconheceram quando suas vítimas estavam já no túmulo. Quantos filhos se arrependem de não ter dado atenção aos pais depois que os pais morrem? É ou não é? Esse é o caso. Então não espere por justiça nessa vida. Ela não vai chegar de maneira perfeita. E essa é, irmãs, a orientação que Salomão nos dá. De que nós entendamos que esse mundo é injusto, de que haverá opressão e que nós precisamos simplesmente receber esse mundo como é. Para não terminar com uma nota tão triste assim, nós podemos nos agarrar à justiça perfeita que Deus fez. A gente aprendeu no estudo de hoje que esse mundo não tem justiça perfeita. Mas houve um momento em que houve justiça perfeita no mundo, na cruz. Perceberam isso? A cruz é o único momento debaixo do sol em que Deus exerceu justiça perfeita. Nossos pecados foram colocados sobre Cristo e a nossa culpa foi purgada nele. Deus tem misericórdia dos ímpios, irmãos, muitas vezes, mas ele não teve misericórdia de seu Filho. Ele descarregou sua ira sobre Jesus Cristo para que nós fôssemos justificados. Por isso que Paulo vai dizer que através de Cristo Deus se mostra como justo e justificador. Justo porque ele não deixou o pecado para lá, ele puniu em Cristo. E justificador, porque nós somos considerados justos em Cristo. Se você quer encontrar justiça no mundo, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Ele exerceu justiça perfeita para que nós fôssemos salvos e pudéssemos não ter mais medo da justiça de Deus, mas aguardar pacientemente o dia em que Ele vai punir e vai acertar as contas de toda injustiça, de toda opressão. Amém? Nós possamos nos revoltar, de fato, irmãs, e proclamar e protestar contra a injustiça, mas entregarmos a Deus toda a vingança. Paulo diz isso, não vos vingueis, a ira pertence ao Senhor. Por aqui nós encerramos, irmãs, venham semana que vem, convidem outras pessoas, nós vamos trabalhar um outro tema na semana que vem. Semana que vem nós vamos ver como Salomão lida com o individualismo. Certo? Salomão vai tratar desse tema.